Paz do Senhor, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. O homem sem Deus, ele é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Ele não possui vida espiritual e nem pode fazer nada para agradar o nosso Deus. Uma pessoa morta espiritualmente, irmãos, não tem apetite pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, não tem prazer nas coisas lá do alto. Aqueles que estão mortos em suas transgressões e pecados não se deleitam em Deus. Por isso, nós precisamos nascer de novo. Sem o novo nascimento, nós estamos mortos em delitos e pecados. Aqui em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O salário do pecado é a morte. Morte é separação. Da mesma forma que a morte ela separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus, a fonte da vida. É importante ressaltar que aquele que não crê, que a palavra chama de incrédulo, não está apenas doente, ele está morto espiritualmente. Ele não necessita apenas de restauração, mas ele necessita de ressurreição. Ele não apenas precisa de uma reforma, ele precisa nascer de novo. E hoje, Jesus ele oferece a todos que estão cansados e sobrecarregados o alívio para suas almas, a paz, uma nova vida, uma nova mente, uma nova história e uma vida eterna. E ele oferece a sua graça. Amados, a graça, ela é a causa da salvação e a paz é o resultado dela. A graça é a raiz e a paz é o fruto. O homem sem Deus, ele não vai ter a paz que somente Jesus pode dar. E essas bênçãos, meu amado, elas não vêm do homem, nem flui da igreja, nem podem fluir da igreja. Elas só podem ser dadas por Deus. Deus Pai, Ele nos faz rico em Jesus Cristo. Amém? Ele é o dono do universo e nós somos seus filhos e herdeiros. E o homem não convertido, aquele homem ainda que não abriu o coração para Jesus habitar, ele vive para agradar a vontade da carne e dos desejos do pensamento. E as suas ações acabam sendo pecaminosas, porque seus desejos são pecaminosos. E o homem sem Deus também, ele é escravo do pecado. Ele anda com o pescoço na coleira do diabo e no cabresto do pecado. O homem sem Deus está em estado de depravação total. Todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. Isso não quer dizer que uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela não possa fazer o bem natural, um bem social, talvez um bem moral. Ele sensibiliza-se com algumas coisas, ele até se compadece e ajuda as pessoas, mas ele não pratica as obras com reconhecimento de que são para a honra e a glória de Deus, e nem com gratidão para a salvação. Então, eu quero trazer um ensinamento para nós, nesta noite, que antes de Jesus Cristo nos libertar, nós estávamos sujeitos às influências opressoras da carne, do mundo e do diabo. O homem não convertido, por natureza, é filho da ira, pelas obras, é filho da desobediência. A pessoa incrédula, irmãos, não salva, já está condenada. Mesmo que as palavras sejam duras, é a verdade de Jesus. Sabe por quê? Porque longe de Cristo, o homem está morto por causa do pecado. Ele está escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, além de condenado sobre a ira de Deus. E deixa eu te dizer uma verdade. A ira de Deus, ela não é apenas para essa vida, mas também para a eternidade. Aqueles que vivem debaixo da ira de Deus são entregues a si mesmos
pelas escolhas deliberadas que o fizeram, e elas rejeitam o conhecimento que vem de Deus e acabam se entregando à própria sorte. E além disso, terão de suportar, irmãos, por toda a eternidade, a manifestação plena do furor do Deus Todo-Poderoso. Agora, se nós voltarmos aqui para o texto, o versículo 3 diz assim: entre eles também nós andamos no passado, quando nós estávamos sem Cristo, todos nós passamos por isso, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas olha que lindo o versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, quer dizer, hoje e lá no futuro, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu irmão amado que está escutando esta palavra, você que ainda não aceitou Jesus de Nazaré, você precisa de um novo nascimento. E por que se precisa de um novo nascimento? Porque a inclinação do ser humano, irmãos, é contra Deus. Você jamais desejará conhecer Deus se o próprio Deus não tocar em seu coração. Você jamais terá sede de Deus se o próprio Deus não provocar esta sede em você. Você jamais terá sede de Deus se o próprio Deus não estiver contigo, se o Espírito Santo não soprar na sua vida. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os maus desígnios, irmãos, vêm do seu coração, mas não o desejo de ser salvo. E deixa eu te falar, você e ninguém pode mudar a si mesmo. Da mesma forma que o ser humano jamais é o autor da sua existência, assim também nenhum ser humano pode dar vida à sua própria alma. Para ser salvo é preciso que um poder do alto lhe dê vida, um poder vindo de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas, mas não podemos dar vida a si mesmo e nem a qualquer pessoa. Então o convite de Jesus para você nesta noite: você precisa nascer de novo. Você precisa abrir o coração e deixar que Jesus entre e que Ele faça morada na sua vida e que Ele restaure e que Ele te coloque de pé novamente. E nós precisamos nascer da água e do Espírito. O que é isso? Nascer da água é nascer da palavra, é arrepender-se do pecado e ser purificado. Ninguém pode ser salvo a menos que seja interiormente purificado. Sem a purificação da alma, irmãos, operada pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus. E também precisa nascer do Espírito, é nascer de cima, é nascer do alto, é nascer de Deus, amém? É ser transformado pelo Espírito Santo, é ser nova criatura. O nosso novo nascimento não pode ser algo superficial, é uma mudança completa do coração, do caráter e da vontade. E tem mais, é uma ressurreição, uma nova criação, é passar da morte para a vida. Então Jesus te convida nesta noite a mudar de vida. Como está a sua vida com Deus? Acalme o seu coração no Senhor, receba a palavra de Deus com integridade, com mansidão, e Deus ele vai fazer uma obra muito linda na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento e o seu lar, em nome de Jesus. Amém?